Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Mais um jogo contra o Inter, mais um empate, mais 2 gols sofridos em jogadas pela lateral, mais um gol sofrido de cabeça, mais uma falha do Gil. Esse é o resumo aí do que foi Corinthians e Inter. Corinthians empatou aí no jogo de hoje, jogo aí que aconteceu agora há pouco no Beira-Rio. Cara, o Corinthians ele já soma aí 9 jogos sem perder, né? São 9 jogos aí de invencibilidade, sendo desses 9, 7 vitórias e 2 empates. Mas, cara, tem coisa que não entra na minha cabeça. O Corinthians ele começou o jogo, um jogo que foi bem disputado, na verdade. Foi um jogo bem pegado. Um jogo onde o Corinthians, inclusive, saiu na frente com o gol do Renato Augusto. E mais ou menos 1 minuto, 2 minutos depois aí, o Corinthians acaba tomando um gol de empate numa jogada, digamos que achada pela lateral, né? O Fábio Santos ele toma uma bola nas costas. Essa bola ela é cruzada para o meio da área e o Cássio sai muito mal nela. Eu me arrisco a dizer, inclusive, que se o Cássio não tivesse saído, algum zagueiro teria cortado, porque eu acho que o Bruno Henrique não teria feito gol. E na sequência, né, com o Cássio espalmando aí, saindo mal, e acaba espalmando essa bola para o meio da área. A zaga não acompanha o Bruno Henrique. Não sei se o zagueiro, nosso querido zagueiro Gil, não sei se ele pensou que o corte do Cássio seria suficiente. E aí o Bruno Henrique acaba empatando o jogo, lance que foi aí pro VAR e acabou sendo validado. E isso foi o primeiro tempo, né? O primeiro tempo ele foi um jogo bem pegado, bem disputado, um jogo muito de meio campo. E no segundo tempo, cara, o Inter ele tem um certo domínio, né? O Corinthians sofreu um pouco aí no segundo tempo, explorou algumas jogadas de contra-ataque, e numa dessas jogadas de contra-ataque o Yuri Alberto sofreu um pênalti. Pênalti convertido aí pelo Fábio Santos no finalzinho do jogo. A gente já estava ali com mais ou menos uns 40, 41 minutos, quando o Corinthians conseguiu ficar à frente novamente do placar. E, cara, é aí que tudo dá errado, né? O Corinthians, ele tinha vantagem no placar, ficou com 1 a mais no jogo porque o Depena foi expulso. E, cara, mais uma jogada pela esquerda, mais uma jogada nas costas do Fábio Santos, um cruzamento para o meio da área, e o Luiz Adriano sobe sozinho para empatar o jogo aos 54, 53 minutos do segundo tempo. O juiz ele havia dado 9 minutos, o gol saiu aí com 8, 9, já no quase que no último segundo de jogo. E, cara, é um empate que sai com uma sensação de derrota hoje. Não é por nada, mas o Corinthians hoje enfrentou o time do Internacional. Seria o time reserva do Internacional, né? Porque poupou muitos jogadores aí para o jogo contra o River, que eles terão no meio da semana. Seria um resultado ruim? Não. O empate contra o Inter dentro do Beira-Rio, ele não deveria ser considerado um resultado ruim. É sempre muito difícil jogar lá, mas dadas as circunstâncias do jogo, dado o fato do Corinthians ter ficado à frente do placar aí bem no finalzinho, dado o fato do Corinthians ter tomado um gol no último segundo, dado o fato do Corinthians ter sofrido 2 vezes os gols nos 2 empates que tomou, sendo 2 jogadas pelas laterais, sendo um cruzamento por baixo e um por cima. Cara, um resultado péssimo pro time do Corinthians. Péssimo.
Cara, eu tava vendo umas informações hoje. Esse time do Corinthians, ele tem praticamente a mesma defesa de 9 anos atrás. Há 9 anos atrás, a única diferença dessa defesa do Corinthians hoje pro que ela era 9 anos atrás é que há 9 anos atrás, ao invés do Murilo, era o Felipe. E eu nem vou dizer que não tentaram trazer o Felipe, né? Porque tentaram. Mas, cara, é absurdo demais isso. É absurdo demais, sabe? O Corinthians, ele continua errando nos mesmos setores, cometendo os mesmos erros. É inadmissível. É inadmissível uma coisa dessa. Sabe? O ataque do Corinthians, ele até funciona. É um ataque que faz gols, é um ataque que consegue aí muitas vezes fazer o resultado, mas a defesa ela continua falhando nas jogadas pelas laterais, ela continua falhando em momentos decisivos. É difícil você ver um jogo do Corinthians contra um time mais qualificado, onde o Corinthians não toma gol. Principalmente se é um time que joga muito pelas pontas, muito pelas laterais. Cara, às vezes parece implicância nossa, mas, cara, não dá mais pra aguentar o Gil, mano. Não dá mais pra aguentar o Fábio Santos. O Fábio Santos a gente ainda entende que o Bidu ainda não conseguiu se firmar. Mas, cara, é uma coisa que o Mano falou. O Gil, a gente tem peças muito melhores no elenco. O Gil, a gente tem possibilidade de colocar o Bruno Mendes, a gente tem possibilidade de colocar o Caetano. Agora que chegou o Veríssimo, é mais um que a gente tem possibilidade, mas a gente não vê esses caras jogarem. Porque é sempre o Gil que tá ali, é sempre o Gil que tá lá. Cara, o Corinthians, ele tem menos 3 gols de saldo, porque tomou 20 gols em 17 jogos que fez no Brasileiro. É muita coisa, cara. O Corinthians não tem um jogo no Brasileiro, estatisticamente falando. É lógico que se a gente levantar aí, a gente vai encontrar jogos que o Corinthians não tomou gol. Mas, estatisticamente falando, a média do Corinthians é de 1, alguma coisa por partida. É como se o Corinthians tomasse mais de um gol por partida todo jogo. Cara, não dá mais. Um time se começa pela defesa. Sabe, a gente vem falando que, apesar das vitórias do Corinthians, o Corinthians ele não apresenta um bom futebol. O Corinthians ele vem ganhando muito na questão mental, na questão do individual. Mas, cara, a parte tática a gente ainda vê falhando muito, principalmente a parte defensiva. Hoje o Inter atacou muito o time do Corinthians. Não digo nem questão de criação, mas é o mesmo caso contra o São Paulo aí pela Copa do Brasil no primeiro jogo, que o São Paulo dominou e o Corinthians conseguiu fazer os gols. Isso se repetiu hoje, só que diferente do que foi contra o São Paulo, o Inter conseguiu fazer os gols também. Então, cara, o Corinthians ele necessita arrumar esse setor defensivo, Luxemburgo. Cara, toda a torcida do Corinthians vê. São 30 milhões de torcedores falando: não dá mais pro Gil jogar. Cara, se você pegar o lance do gol hoje, se você analisar o lance do segundo gol aí do Inter, eu não vou nem entrar no mérito do primeiro, porque pra mim o primeiro gol foi uma sequência de falhas. Tem a falha do Fábio Santos, que toma uma bola nas costas, tem a falha do Cássio, que espalma para o meio, tem a falha do zagueiro, que não acompanhou o Bruno Henrique. Para mim foi uma série de falhas ali no primeiro gol. Mas no segundo, cara, você vê que o Gil ele tá encostado no Luiz Adriano, e conforme o jogador do Inter ele vai entrando na área, o Gil se afasta do Luiz Adriano. Sabe? Aí, quando o Luiz Adriano sobe, o Gil tá a uns 2 metros dele. Aí o Gil até tenta dar uma subidinha, mas, cara, você vai fazer o quê, meu? Você já errou na marcação, sabe? É muito erro constante.
E o pior é que ele tem vaga cativa. Porque você vê, às vezes, o time do Corinthians, quando faz uma variação da dupla de zaga, ou é Gil e Murilo, ou é Gil e Bruno Mendes, ou é Gil e Caetano. Você nunca vê, por exemplo, o Murilo com o Bruno Mendes. Você nunca vê o Caetano com o Bruno Mendes. Aí, quando você vê esses caras juntos, tem lá o Gil no meio, porque ele muda pra linha de 3. A sensação que me dá é que assim... o Gil falhou no último jogo. O que eu vou fazer no próximo? Vou tirar o Gil? Não. Vou fazer uma linha de 3 pra manter o Gil e deixar os outros 2. Cara, não dá, meu. Não dá mais. São 20 gols sofridos em 17 partidas. Eu não lembro quando que foi que o Corinthians teve uma média tão ruim de gols, assim, uma média defensiva tão ruim como vem tendo nessa temporada. Dito isso, o Corinthians ocupa agora a 14ª posição. Poderia ter encostado aí no Inter se tivesse vencido a partida. Poderia ter ido aos 22 pontos e mantido o Inter com 23. Teria passado o Atlético Mineiro, mas com esse empate acabou ficando aí na 14ª posição. Com 20 pontos, tendo feito 17 gols e tomado 20. Próximo jogo do Corinthians será pela Sul-Americana. O Corinthians enfrenta o Newell's Old Boys na Argentina no jogo de volta. Tem a vantagem para esse jogo, né? O Corinthians que venceu aí o primeiro jogo que ocorreu na Neoquímica Arena. E esse jogo acontece na terça-feira, dia 8, às 9h30 da noite. Cara, é um jogo que vai ser... A gente sabe como enfrentar time argentino sempre é complicado. E ainda mais fora de casa. É um jogo que o Corinthians tem a vantagem, mas não pode vacilar. E se cometer erros defensivos como cometeu hoje, que eu espero que não aconteça, mas é difícil. Eu abri uma caixinha hoje de palpites, né, lá no Instagram do Spotmão. E o que me chama a atenção é que por mais que a gente muitas vezes acredite na vitória do Corinthians, né, por mais que a gente muitas vezes acredite num placar favorável, há muito tempo atrás a gente palpitaria talvez 1-0, 2-0, a gente confiaria mais na defesa do Corinthians, né? E hoje os palpites que chegam sempre tem pelo menos um gol sofrido, né? Sempre 2-1, 3-1, 3-2. Cara, e é doído, meu. É doído, né, Duílio? Porque a torcida fala, a torcida reclama, mas... Enfim. Bom, fiel, estamos chegando... Dá até falha na dicção. Estamos chegando ao final de mais um Spotmão. Acredito aí que essa semana a gente traga, se não essa, na próxima, já o primeiro episódio do Teu Passado é uma Bandeira, que será um novo programa aí do nosso podcast, onde nós contaremos histórias aí de fiel torcedor para os fiéis torcedores. Beleza? Fiel, um abraço, é nóis e vai Corinthians!